Dia, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais das suas verdades, né, implícitas no livro sagrado, e mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos desse dia um melhor dia na nossa vida, de fazermos mais e melhor por esse dia. Você já agradeceu hoje? Você já teve a oportunidade de agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você não tem, pelo que você conquistou, pelo que você vai conquistar? Lembre disso. Você acordou hoje, só de você acordar você já recebeu a maior dádiva de todas, que é a vida. E assim você tem o privilégio de poder estar diante de Deus e ser grato a Ele. Hoje, dia 17 de junho de 2024, continuando no livro de Provérbios, vamos no capítulo 17, e o versículo escolhido é o 27. O verso 27 diz que aquele que tem conhecimento é comedido em falar, e o que tem entendimento tem um espírito sereno. Olha que coisa interessante, né? Salomão vai dizer aqui algo muito importante sobre a questão da fala. A gente já falamos várias vezes e eu não me canso de falar essa questão sobre o dom de falar, né? Esse privilégio que Deus nos dá da comunicação. E é um dom que ele tem dois caminhos, né? Como tudo na vida, ele tem a escolha de ser bom ou de ser mal, de fazer o bem ou de fazer o mal, então de trazer vida ou de trazer a morte. E esse poder está na nossa escolha. E aqui Salomão vai dizer que aquele que tem entendimento, aquele que tem conhecimento, ele é comedido em falar, ou seja, ele mede as coisas antes de falar. Porque, como já falamos várias vezes aqui, palavras são como flechas atiradas. E essas flechas, ela pode acertar o alvo e trazer benefícios, como ela pode errar o alvo e acabar ferindo e até matando pessoas inocentes. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar, temos que ser comedidos, temos que pensar muito antes de abrir a boca para falar, porque o poder da vida e da morte está na palavra. E ainda aqui ele vai dizer que aquele que tem esse entendimento, que ele é comedido em falar, ele tem um espírito sereno. Ou seja, ele não é aquela pessoa explosiva, não é aquela pessoa que fala o que tem na cabeça, que se explode muito fácil, porque isso também é algo muito prejudicial. Às vezes você vai até falar algo certo, no momento está certo, mas vai falar da forma errada. Você pegou e não teve um espírito sereno, você está com um espírito explosivo. E isso acaba trazendo prejuízos também. Então, hoje, segunda-feira, é um bom motivo para você pensar, um bom motivo, uma boa palavra para você meditar e ver como é que você está sendo ao falar. Será que você está sendo comedido? Será que você pensa antes de falar? Ou você fala o que vem na cabeça, como a gente costuma dizer, ao que dá na telha eu falo? Não é assim que deve ser. Não é assim que a palavra nos ensina. Nós temos que ser comedidos ao falar. E isso também, além de ser comedido, nós temos que ter um espírito sereno, ou seja, nós temos que ter um espírito pacífico ao falarmos, para que as nossas palavras sejam palavras de vida, sejam palavras que tragam edificação às pessoas. E aplicando isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, dentro da projeção profissional, nós vemos que também é da mesma forma. Um líder que não é comedido ao falar, ele comete muitas falhas. Eu conheci ao longo da minha carreira diversos líderes, ótimos líderes, pessoas que eram perfeitas em vários aspectos, tinham conhecimento, era uma pessoa que tinha aquele espírito motivador, mas não era comedida a falar, e às vezes até por uma questão de falta de treinamento, ele acabava perdendo a razão ao falar. Às vezes tem outros que até são comedidos, até pensam antes de falar, mas quando falam tem um espírito explosivo, ele não tem um espírito sereno. E aí, ao invés de trazer paz para aquele ambiente, ele acaba trazendo mais confusão. Então, quem está na liderança, esse é um versículo mais do que chave. Ser comedido ao falar e ter um espírito sereno, para que a gente possa falar o que deve ser falado e da forma que deve ser falado.
É uma coisa muito importante, porque às vezes a forma de falar é mais importante até do que você vai falar. O jeito que você expõe a sua ideia, ela é mais válida às vezes até mesmo do que a própria ideia. Porque as pessoas que vão estar ouvindo, ouvem aquela palavra serena, aquela palavra pacífica, elas muitas vezes vão se sentir mais tendenciosas a colaborar com a pessoa, porque a pessoa é de um espírito pacífico, a pessoa é de um espírito sereno. Então as pessoas sentem prazer em ouvir e se comunicar com essa pessoa. Então o conselho para hoje, nessa segunda-feira, início de semana de trabalho, é esse: seja comedido ao falar, fale com o espírito sereno, e assim você certamente vai ter uma boa liderança, vai ter uns bons resultados, vai ser ouvido de uma forma melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que faça desse dia um excelente dia, que hoje seja o melhor dia da sua vida, porque isso só depende de você. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez, já lhe deu a vida, Ele já lhe deu o dia. Agora, para que ele seja bom, só depende de você. Vamos juntos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, lhe agradeço pela grandeza do teu nome, pela tua misericórdia. Podemos estar aqui, Senhor, mais um dia diante da tua palavra, aprendendo de ti, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós, Senhor, e nos dê, Senhor, um espírito sereno. E com esse espírito sereno também, Senhor, nos dê o entendimento, Senhor, para sermos comedidos ao falar, para que não venhamos a falar aquilo que está na nossa cabeça, Senhor, mas sempre, Senhor, meditar antes no peso da palavra que sairá das nossas bocas. Que tu, ó Deus, venha nos ajudar para que possamos ter uma vida muito melhor, Senhor, porque só depende de nós. Tu já fizestes tudo, ó Deus, que tinha para fazer por nós. Agora, pois, Senhor, dai-nos, pois, conhecimento, sabedoria, entendimento, para que assim possamos fazer dessa vida muito melhor. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Tenha um excelente dia. Até mais.